Cracrete, Rômulo Barral, take on, cabeça de afiné. Vai aqui, Ó. Aham, vou começar aqui, ó. Vamos lá. E o teste? Todo mundo fez o teste? Fez o teste, eu tô Tá, então testado, tá Posso começar dos nossos? sem corona, Então, Agora vai. nem me viu. Eita! Vai. Já foi. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um churrasco papo furado. Do meu lado esquerdo aqui o nosso grande assador Felipe Verdun e do outro lado aqui o multicampeão de jiu-jitsu Rômulo Barral, empresário. Ei. Então vamos começar hoje o assunto sobre o meu canal, né? Não, desculpa, o nosso canal. Opa! Né? Olha. Corta. Hoje vamos começar. Hoje vamos começar com o assunto do nome do canal, né? Verdun Não Para, o nosso canal meu e do Felipe, Opa, né? vamos E do Kleber também. E na real, quem deu o nome sem querer foi o Rômulo Barral. A gente tava conversando, Eu não sabia disso. falando de outras coisas, a gente tava conversando uma coisa ali, pô, não tem um nome, alguma coisa, porque é bom de nome do nosso. Ele, pô, aí a gente tava conversando, ele, pô, o Verdun Não Para. Ele, como assim o Verdun Não Para, né? Foi assim, né, que a gente conversou do nada a ver, quando viu, tu falou, o Verdun Não Para, e eu falei, pô, muito boa ideia. Não, mas ali foi um pensamento ali rápido ali, né? Porque se você pensar, o Verdun não para, né? Quem foi o atleta aí que conseguiu ser campeão do UFC, campeão da DCC e campeão mundial de jiu-jitsu? aí sim, Você é. já começa a pensar dessa forma, entendeu? Depois, tá sempre programando fazer uma coisa diferente, uma luta, entendeu? Ajudar a esposa a criar um café, entendeu? Tá com a família, lutar o UFC, se arriscar na luta sem kimono. Então não tinha outro nome ali, eu acho que veio um pensamento rápido na minha cabeça, Verdun não para. Verdun Não Para e o canal ficou, né? E realmente fez o maior sucesso, a galera tá gostando. E já vamos emendar então, Rômulo, já que tu tem umas boas ideias, né? E falar um pouquinho da Everyday Porrada, né? Que essa aí foi uma marca que realmente o mundo abraçou, na real, a galera da luta, todo mundo achou muito legal o nome. Então eu queria que tu explicasse um pouquinho como começou e da onde veio a ideia, como é que foi tudo isso aí. Então, né, o Everyday Porrada decolou mesmo aí pelo fato de que eu acho que todo mundo tem um pouco de Everyday Porrada dentro de si mesmo, né? E isso aí não foi uma coisa assim repentina, né? Sim. Como muita gente acha. Obviamente, entendeu? Foi quando aconteceu ali, né? Quando começou mesmo, né? Que a gente teve as ideias, as camisas de uma marca, de um movimento. Foi naquela luta, numa luta minha de jiu-jitsu. O Robert Dele era o cara que tava entrevistando, ele me perguntou qual que é o segredo, tá lutando há várias gerações já, está em forma sempre, lutando com um cara muito mais novo, e eu falei, não tem segredo, é treino duro todo dia, Everyday Porrada. E aquilo ali virou foi viral, né? Foi pra tudo quanto é lugar, a galera postando Everyday Porrada, Everyday Porrada. Mas, antes disso, eu já vi um tempo falando com a minha esposa, com a Janaína, eu vou fazer alguma coisa, eu não sei o que que é. Tu tinha alguma coisa, mas não sabia o que Não era. sabia, mas tinha uma coisa dentro de mim falando que ia, entendeu? Ter alguma coisa que eu ia fazer que ia ter um impacto bem grande. Eu não sabia o que era, ela me perguntava, você vai fazer o quê? Vai estudar alguma coisa de business? Eu falei, não é isso não, alguma coisa voltada para que eu faço, mas uma coisa que, entendeu, vai abranger muito mais do Sim. que o jiu-jitsu, do que como atleta. Mas há muito tempo, entendeu, há uns 10 anos atrás, né, quando eu comecei a dar aula, comecei a criar um time de competição, eu tinha uma coisa que eu falava, all day, every day, no excuse. Tipo assim, Entendi. todo dia. Rominho, quantas vezes você treina por dia? Como assim? Treino o dia inteiro. All day, every day. Não tem desculpa, entendeu? Amanhã é o dia inteiro, depois da manhã é o dia inteiro. Tá cansado o dia inteiro. E eu falava muito isso com meus alunos. Tinha um quadro na minha academia, eu escrevia muito isso, all day, every day, no excuse. E todo dia, o dia todo, sem desculpas, né? Traduzindo pra galera. E aí foi indo, né? Aí um amigo meu, que me ajudou muito, né? Até sócio da minha academia, o Jason, ele fez um cone pra mim, que era com o meu nome, com o meu símbolo, e tava escrito no excuse, all day, every day. Aham. Tinha meu símbolo, o símbolo da Gracie Barra do outro lado. Eu até tenho um cone até hoje. E ele me deu aqueles cones, ele me deu muitos, uns 200, entendeu? E nesses cones eu só dei até hoje 10. 10 cones de 200, entendeu? Pô. Em 10 anos. E esse cone que eu dei, essa moeda, né? Eu só dei para aquelas pessoas que realmente nunca deram desculpa, que realmente corri atrás, que realmente hoje em dia é Everyday Porrada, entendeu? Então começou uma coisa vindo, né?
Uma coisa na minha cabeça lá atrás, entendeu? Puta, que irado. E uma das coisas que eu mais respeito nas pessoas é isso, entendeu? A pessoa não dá desculpa, a pessoa correr atrás, a pessoa fazer o que tem que ser feito, independente da área dela. Então foi uma coisa que conectou muito com a minha história, com o meu modo de pensar, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu crio muito. Eu crio uma coisa assim, muito. Você falar comigo assim, ó, eu quero ser campeão mundial, entendeu? Eu vou criar uma coisa muito grande dentro de mim para te ajudar a conseguir alcançar esse objetivo. Mas. Não é da boca pra fora, né? É, tem que ser uma coisa que. E se você mostrar serviço, eu vou te respeitar muito por isso. Independente se você conseguir alcançar o resultado ou não, entendeu? Então não foi uma coisa repentina, né? Foi uma coisa que eu vivi, foi uma coisa que eu realmente sempre falei. Então acho que por isso que deu tanto certo e por isso que evoluiu tanto, entendeu? Então é uma coisa que não foi assim repentina, né? Foi uma coisa que vem assim. Já vinha de muito pensando tempo. um tempão atrás, né? Não é só um nome, né? Não é tem só um todo nome. um fundamento por E trás. tem que ter um fundamento, Tem. né? Tipo assim, muita gente falou comigo, né? Teve bastante gente que quis envolver com a marca, investir dinheiro. Já tive oferta para pessoas que querem comprarem a marca, entendeu? Até por bastante Não, dinheiro. eu sei, tu me falou sobre isso, né? Que E- teve várias propostas já, galera, porque realmente que ficou legal. Everyday porrada combinou muito. E combina qualquer coisa, né? Pode ter. E as pessoas pensam que é só luta, não é. Não, Tudo, é na vida. É tudo, entendeu? Tanto que na luta, né, a gente, obviamente, pelo fato de que a gente, né, tem a gente consegue, eu sou uma pessoa que eu sou amigo de todo mundo, entendeu? A gente consegue, eu tenho essa influência com as pessoas, né? As pessoas me respeitam bastante pelo fato que eu cresci respeitando as pessoas, entendeu? Então todo mundo vestiu realmente a camisa, não só vestiu a camisa, vestiu a camisa do movimento, entendeu? Não, eu sou Everyday porrada full. Tá louco, você... Eu sou representante legal. Eu até falo, até o programa está sendo patrocinado por Olha, Everyday olha, porrada. olha, Vamos tão ligado, ganhei até um o filho kit. ganhou um kit hoje. Tá louco, se o Everyday Porrada tivesse que patrocinar o Verdun, tinha que dar milhões pra ele. Não, tá louco, não é. Pioca, olha os modelos Eu faço Só que questão. tem 3 modelos. Eu faço questão. Não, velho. mas o Verdun realmente, Legal. né? O Verdun foi um dos caras que realmente abraçou a ideia aí desde o começo, entendeu? Uma das pessoas que mais, né? Que foi um dos maiores embaixadores, né? Embaixadores, né? Falando em português. Olha, Do- tradução. Tem, Everyday- simultânea. porque eu esqueço às vezes, né? Do Everyday Porrada, Muitos né? anos aqui, né, Zons? Muito- Quanto tempo já? São 12 anos. Já que nem a gente, então. É, A gente tá há 12 anos também 12 aqui. anos aqui. E já que a gente tá falando sobre isso, sobre a de estar aqui nos Estados Unidos, como é que foi essa decisão de vir pra cá? Como é que foi a decisão? Foi tua? Foi ideia de quem? Porque no meu caso foi a ideia da minha mulher, né? Pra poder treinar com o melhor do mundo, que é o Rafa Cordeiro, e poder ficar com a família, que eu não tinha isso no Brasil. Eu treinava num lugar e morava em outro, era bem complicado. A Karine que teve a ideia e fechou todas. E tu como é que foi? Então, eu assim, quando eu vim nos Estados Unidos a primeira vez, igual você veio também, eu vi, né, as fotos suas no Tal Pan-Americano. Isso. E chegava aqui tudo pô, Orlando. legal, Estados Rapaz, Unidos. eu cheguei aqui e fiquei apaixonado com o lugar, porque eu sou um cara muito organizado, entendeu? As pessoas não sabem disso, mas eu sou bem A gente metódico. vai falar disso também. Organizado. Você é da onde do Brasil? Eu sou de Minas. Mineiro. Interior de Minas, né? Nem é de Minas. Quando eu cheguei em Belo Horizonte foi um impacto muito grande pra mim, né? Capital, o jeito que as pessoas falavam, palavrão, entendeu? Uai. Não acredito. Não podia falar palavrão, falava tapa na orelha da mãe, né? Uma vez eu levei um amigo na minha casa lá, um amigo falou um palavrão na mesa. Minha mãe já chamou, falou, manda esse menino embora aí, não acho que não é bom companhia. Eu não acredito. Chamou de cantinho? Chamou. Rômulo, como é que tu te chamava? Rômulo? Não, é Rominho. Rominho. Na verdade, o meu apelido não era nem Rominho, É. era Rominha. A Rominha. Porque eu tinha uma tia que cuidava de mim, ela dava os apelidos que não tinha muita coisa a ver. Meu irmão chamava Rubens, ela deu o apelido Rubas. Aham. A minha irmã Daniela, Graniela. Aham. Ah, dá um exemplo aqui, Felipe Negabete. Exatamente. entendi. Na verdade era Fabrício Rominha. Cabeça de Mula. Aí o Tite mudou pra Rominho, né? O Tite chegou e falou, não, Rominho não é Rominho. Mas lá na minha cidade era Rominha. E como é que ela também te chamou? Rominha, vem cá. Rominha. Esse amigo seu. E meu melhor amigo, é o tio Chico, irmão do Felipe, do Não Preguiça. pode ser, não. Aí me chamou, o moleque é sangue, que é isso? O lugar mais fino que existe no mundo. Não, esse menino aí não é bom não, porque ele falou palavrão, mãe, não, mãe, normal, mãe, ele Belo é Horizonte. capital, mãe, não é É isso. capital. Depois apaixonou com ele, nem me viu. Olha, ainda mais chegando aqui por isso, né? Chegando aqui, tô... Mas aí Estados eu, Unidos. quando eu cheguei aqui, né, igual a gente, meu irmão... Uma vi decisão. Como é que foi a aquele- decisão? Então, mas eu já tomei, eu vou te ser sincero, eu tomei essa decisão com 17 anos, Caramba. entendeu? Eu vi aquele negócio ali, aquela Faz tempo já, rua né? Zó? Faz um organizada, tudo tempinho, né? organizado, eu falei, eu voltei pro Brasil e falei, eu vou morar nos Estados Unidos. Eu vou pegar minha faixa preta e vou morar nos Estados Unidos. Tu começou com quantos anos? Jiu-jitsu? Jiu-jitsu, é. Eu comecei a treinar jiu-jitsu mesmo, assim, firme, assim, pra... 38. Não, Não, não. 38 agora. Tô brincando. Assim que eu falei, não, eu quero fazer isso pra minha vida,
Eu tinha 15 anos. Na verdade, eu comecei no jiu-jitsu porque eu queria lutar MMA, né? Ah, viu? Eu não comecei no jiu-jitsu pra lutar jiu-jitsu, não. Eu queria lutar MMA. Mas a influência de quem? Hã? Como é que tu viu lá? Então, vale tudo na época. É, o Vale Tudo. Eu, tipo assim, eu fui Taekwondo, né? Eu era faixa preta Taekwondo, peguei faixa preta de Taekwondo, tinha 12 anos, faixa preta mirim. E eu gostava, né, de brigar e de lutar, entendeu? Meu negócio era só filme de luta, entendeu? Aquele negócio ali, né, o do Van Damme, o Grande Dragão, não tinha jeito. E aí um amigo meu, o Igor, do Rio de Janeiro, né, ele falou comigo, bicho, você gosta muito disso, você tinha que lutar Vale Tudo. Eu falei, o quê? Vale Tudo? Eu vou te mostrar o que que é. Bom, botou a fita lá, Royce Gracie, Vitor Belfort, mas o Royce Gracie, assim, eu falei, que isso, Royce Gracie? Mora aqui. O Royce Gracie mora é aqui na rua de magrinho. trás. O Vitor Belfort era fortão, né? E aí falava, o Vitor Belfort que é dos caras mesmo, o bicho é, né? Forte, né? Sim, Agora o Royce Gracie magrinho ganhando os grandão, foi não. Mas, né? Aí ele falou, não, você tem que treinar isso aí. Porque não adianta você ser forte não, porque o cara vai lá e te pega. Eu falei, mas negócio ali... Meu irmão, ele me mostrou aquilo ali, eu falei, eu quero fazer isso aí. E foi uma decisão que eu tomei, eu sou um cara decidido. Eu falo, eu vou fazer isso, eu vou lá e faço. Aí passou um tempinho, eu falei com minha mãe, eu vou mudar, tive uma oportunidade, mudei pra BH e comecei a treinar, entendeu? Só que né, eu comecei atrás da fila. Eu treinava pra lutar MMA e não lutava. Sim. Entendeu? Mas aí fui pegando o jeito pelo jiu-jitsu, o pessoal começou a falar comigo, ó, você vai ser campeão, você vai ser bom de jiu-jitsu. E o meu caminho foi mudando, entendeu? E aí acabou que mudou. Tá, mas aí tu chegou a fazer as lutas de MMA? Fiz luta de MMA, Quantas entendeu? tu fez? Eu fiz 2 lutas profissionais de MMA. No Brasil, As no 2, Brasil. Mata-Leão. Ó, viu? Ah, No Brasil, muito Brasil. bom. Ah, Fez um fazia boxezinho, também. tudo. No Brasil? Comecei. Fiz uma no Brasil, uma Tempo aqui. direto, tempo direto. Hã? Ó, ó, o upper. Deus o livre. Até o efeitozinho. Ah, oxi. Tá, mas Não, aí, eu- as duas no Brasil? Foi. Não, uma no Brasil e uma aqui nos Estados Unidos, na Arizona. Mas aí eu machuquei meu ombro, entendeu? Fiquei um pouco limitado. E aí minha vida foi tomando outro rumo, entendeu? Eu comecei... E aí que veio a decisão de mudar? Como é que Não, foi? a decisão de mudar foi tipo assim, eu tava no Brasil, né? Essa é uma história bem legal também, porque... Já tava com a tua mulher, já não? Tava. Eu tô com a minha mulher tem 20 anos. Pô, bastante. Tem muito tempo. Bastante Eu tava no Brasil, eu machuquei o ombro e meu ombro não melhorava. Aí um amigo meu, Braulio, na verdade eu fui pra Inglaterra primeiro. Braulio Estima? Braulio Estima. Ah, tá. E o Braulio Estima mandou uma mensagem, um e-mail, falou, bicho, você sumiu, o que é que tá gente boa, né, acontecendo? meu? Patalão. E ele me abriu o olho pra muita coisa, entendeu? Porque ele falou, pô, vem passar um tempo aqui comigo, tem um cara, um fisioterapeuta muito bom aqui que cuida de mim, do Roger. E eu fui. E as coisas foram acontecendo lá, quase que eu fiquei lá, mas eu não gostava do clima, entendeu? E aí um rapaz aqui dos Estados Unidos, que era um parceiro de treino meu, que eu tinha passado um tempo na academia dele, o Albert Crane, né? Até lutou no UFC também. Sim. Passei um tempo dele na academia em Santa Fé, no Novo México. E ele me chamou pra abrir uma academia com ele, entendeu? E aí eu falei, meu irmão, Califórnia? Califórnia? Falei, Braulio, vou embora. Aí eu vim. Quantos anos tinha? Eu tinha uns 26, assim, eu acho. Pô. Aí eu vim, eu já tava vindo já, né? Eu vim, na verdade, em 2004, passei 6 meses. 2005, passei 6 meses. Solito. Hã? Sozinho ou com todo mundo? Sozinho, né? E com Al, na academia dele. Mas no- digo assim, a Janaína ficou... Não, a Janaína ficou. Aí eu já comecei essa Era transição. justamente pra ver qual é que era. Isso, aí em 2007 eu vim pra ficar na Califórnia, né? O Piano, um amigo meu, morava aqui, lutei o Mundial, já ia ficar, mas aí o ombro tava muito ruim. Tive que voltar pra operar. Aí voltei, operei o ombro, fiquei no Brasil. Aí, né, a vida voltou pra outro rumo, né? Porque, tipo assim, o Braulio me chamou, falou que tinha fisioterapeuta lá, que o cara podia me curar, e eu fui pra lá, por causa disso. Aí depois o Al decidiu mudar pra Califórnia, abriu a academia, a esposa dele é pra cá, mora aqui. E aí ele mudou pra cá também, abriu a academia, abri com ele, não deu muito certo ali o nosso negócio ali de sócio, entendeu? Separei e fiz minha parada. Mas foi assim que eu vim. Mas eu já tinha decidido a vir há muito tempo, entendeu? Tipo, quando eu vim a primeira vez. Puta, que irado, velho. Mas Tá aí aprendi bastante com ele, do business e tal, não deu certo o negócio, tudo bem, cada um foi pro seu lado. E hoje em dia, né, vim, minha esposa veio também. Há Depois 12 anos já, né? Passa rápido, Passa né? Então a gente rápido, veio na mesma passa. época, eu tô há 12 anos também. Eu, assim, né, eu comecei a vir, na verdade, até mais tempo, né? Em 2005 eu já comecei a vir. Tá, Eu já mas não tava- oficialmente não legal oficialmente, mesmo. Isso, é. Aí depois eu Já vim... tá com a cidadania ou não? Já. Ah, já. tem 2 anos já. Americano. Americano, é. Entendi. Americano e brasileiro, né? Eu tenho o brasileiro e o espanhol. Não tem americano ainda? Não tenho americano aí, não. Mas não quis Eu não fazer. sei, não tô com muita vontade de fazer, não. Não tô naquela vontade de fazer. Na real, não quero estudar, sabe? Mas é muito simples. É bem simples, não, né? tá louco. Eu tô Você afim estuda de- no dia, um dia antes. Na Karina eu acho que vai fazer. E daí eu vou... Como eu
3 cidadanias. Não pode. Não pode? Não pode. Você tem que largar uma? Tem que largar uma. Ixi, tem que largar uma. mas Nem não vou dá, contar, né? na real, né? Ninguém vai ver isso. É por isso que você não fez ainda, ele é espanhol e é brasileiro. O Felipe acha que é europeu também. O Não, Felipe acha que é europeu. acho não. Ô, Romulo, tu é um cara inteligente que eu já vi. Se tu vive no Brasil até a tua juventude, Sim, e quando tu te transforma em homem, tu tá na Europa, sim. metade da tua educação foi europeia. Ele No meu caso. Desculpa. morou com a mãe até os 39. Quando a gente saiu de casa foi engraçado, porque a gente, quantos anos tinha? Acho que tinha 20 e poucos anos. E aí deu um tumulto na casa, aquela coisa, né? Já era homem já, né? Os dois já, né? Chegamos com a mãe lá na Só dois Espanha. filhos? Eu e ela e a minha irmã. Tem irmã? Minha irmã mora em Londres há muitos anos já. E tava eu lá, a gente chegou, cada um com as suas manias, e deu um tumulto, não, tem que ir embora daqui, daí vamos embora. Não, vamos ficar tudo, tem comida, roupa lavada. Porra! Aí ele foi ficando, ficou até os 39. Largar a mãe é difícil, Tá difícil. louco. Mas depois foi legal. Eu já fui ao contrário, eu cedinho, meti o pé, Ficou nunca mais bom, né? voltei. É mesmo, mas assim... Quantos anos saiu de casa? Eu saí de casa, eu não tinha nem 16 anos aí, eu ia fazer 16. Não pode ser, nossa. Foi. Mas daí foi pra onde? Eu fui sair de casa assim, meu pai falou comigo. Saí Falei de com minha casa, mãe. não volto. Falei com minha mãe. Não, meu pai, ele falou assim, minha mãe não queria deixar de jeito nenhum, entendeu? Aí meu pai falou assim, não, deixa ele ir. Quando o dinheiro acabar, Ele vai ele voltar. vai voltar. Quando o dinheiro acabar, não tiver comida, meu irmão, eu fui. Minha irmã morava na pensão, 9 horas da noite, luz apagada já, tinha que estar. Eu dormia no quartinho Mas por pequenininho. que tu quis sair de casa? Ah, bicho, não sei, tinha uma coisa assim, eu fiquei com esse sonho de lutar, entendeu? E Pô, tá cedo ainda, nossa, cedo, cedo, e eu, cedo. eu sou bicho solto, entendeu? Eu gosto de, não consigo ficar parado, entendeu? Não, Eu isso fico- a gente já entendeu? notou, já, isso a gente sabe. E aí eu fui sair, tipo assim, e eu vou te falar, quando deu 2 semanas, eu queria voltar demais, mas eu só vi meu pai na varanda assim, esperando assim, falando assim. Sabia, Passava na frente de casa e teu pai tava entendeu? olhando. Sabe, Ô pai, tudo bom? Fiquei quase 2 anos sem ir em casa. Saí Não moleque, pode, voltei homem. Não pode ser, né? É mesmo, que loucura. Eu falei, eu só vou voltar em casa quando eu tiver alguma coisa pra falar, o que aconteceu, o que se evoluiu, entendeu? Eu não E vou teve vol- esse momento, aconteceu? Teve, lógico. Eu comecei a lutar, ganhei campeonato, viajei pro exterior, entendeu? que irado, velho. Voltei, saí de casa garoto, voltei homem, entendeu? Outra Isso aí. cabeça. Tem uma obrinha do lado aqui, mas entendeu? Faz parte, né? Estamos aqui na rua, entendeu? O vizinho tá construindo uma casa, então é normal, entendeu? O vizinho ali com É o freestyle. É o freestyle, é isso aí. Nós, a gente falou um pouquinho do lutador, né? E os campeonatos de jiu-jitsu, que foi muitos, realmente tu participou praticamente assim, eu nem te conhecia, já te via nos campeonatos já. E essa fase voltando um pouquinho, né, do campeonato, o que tu via, tu participava, tu queria participar. E onde é que tu tava nesse momento, dessa fase aí, quando eu te conheci, aquela em 2004, 2003, onde é que tu tava essa fase aí, onde é que tu tava? 2003 eu tava no Brasil, tava em BH, né? Eu tava na faixa roxa, entendeu? Foi até um ano assim que foi uma divisão de água pra mim, que eu comecei a decolar mesmo, entendeu? Pô, tu pegou a roxa, tu sentiu uma diferença também? Rapaz, eu virei outro. Eu também. Eu, tipo também. assim, na azul eu era bom, entendeu? Ganhava, perdia, mas não ganhava tudo. Na roxa eu não perdia. Quando eu peguei a roxa, assim, quando eu botei a faixa na cintura, eu já fui dar um rola depois, já mudou completamente. Eu também Mudou. evolui muito. Impressionante, né, velho? Na Impressionante. roxa também. Azul é uma das faixas mais difíceis que eu achei. Eu ganhei o Mundial de categoria absoluto. Do azul? É. Rapaz, não ganhei Categoria nada. absoluto, É eu fiz mesmo? 8 lutas eu fiz. 8 lutas. Eu nunca ganhei absoluto. Absoluto No Mundial. No Mundial. Eu ganhei só na Copa do Mundo. Não, a Copa do Mundo eu ganhei também. Na Copa do Mundo. Mas daí, daí os caras. Aí fica legal Não, assim, mas a Copa do Mundo daquela época era igual ao Mundial. E era um dinheirinho, Era, era tá 3 mil reais. Lembra? Não, a Copa do Mundo ali era igual ao Mundial. Não era, não era esses campeonatos que os caras falam assim, eu sou campeão mundial disso aqui, não. Irmão, era todo mundo. Todo Mas mundo é que tava. não tinha o prestígio do É, Mundial. não tinha. Né? Essa aqui é o negócio, né? Mas era Não dá pra gente, a gente fala assim, hoje em dia o pessoal vai falar, vai tirar a gente, mas, irmão, se eu falar as lutas que eu fiz aqui, foi só com os caras que lutavam Os no caras outro. todos com prestígio, porque tinha um dinheiro. Foi Mas acho que um dos tinha. primeiros campeonatos da Primeira dinheiro. coisa que tinha dinheiro. Todo mundo mundo lutava migrou. mais pelo dinheiro. A primeira, realidade era essa. O primeiro dinheiro que eu ganhei foi esse, na Copa do Mundo. 3 mil. Eu nem foi na preta, foi Eu na até marrom. hoje, né? Você me ganhou lá, Não, você lembra? leite, não. Você me ganhou lá? Você me ganhou lá? Você lembra? Não, isso aí, pula essa parte que essa parte é chamar depois, entendeu?
Porque a gente fazia, sabe o que ia fazer, na real? Eu falei assim, ô, o Romulo, né, que eu fui na academia agora, pá, tá quanto? 9 a 1. Romulo é bom. Não, tu não tem noção, espancamento legal, Não, mas não, legal. não, Não, calma, ele tem os vídeos dele que tá se fazendo. Ele tem, Não, aí mas não é assim, daí eu ia mas- puxar isso aí, eu ia puxar isso aí, pô, Romulo, pô, quanto é que tá? Ele ia falar, pra cá tá 9 a 1. Pô, 9 a 1, pô, que é e na competição. E na competição. eu eu lutaram? já, já sabia. Não. Fala essa, né? Foi Ah. em 2004? 2005, eu acho. 2004, 2004, 2005, uma coisa a assim. última vez. Absoluto. Absoluto. Meu irmão, chegou lá, eu tava mandando bem, meu irmão falou que ganhar absoluto, na hora que eu vi, o Verdun escreveu no absoluto, eu falei, nossa. E eu tinha perdido na categoria pro Pelé. Aquele, Pelé, eu perdi o Pelé e o rabo dele, Não, eu falei... o Pelé me adoçou antes. Eu falei assim, do Verdun não perco, eu ganhei do Pelé, eu peguei o Pelé. Não, o Pelé chegou, tava toda a equipe Malandro, Pelé. Malandro, mano, aquele malaco, aquele carioca malaco, Pelé. Pelé, eu não sei se eu ganhei dele, não, nem sei agora. Não, o Pelé pegou, sentou, tá todos, só os gaúchos conversando, eu, o Mário Reis, o Márcio Colli, toda essa equipe ali, ele sentou do nosso lado, começou a conversar e nós dava risada, foi engraçado, né? E adoçou meu sangue legal. Chegou na hora, ele já sabia que ia lutar comigo, ele já sabia já, mas eu não sabia. Bobão lá do sul, né? Aí ele chegou, quando viu eu e ele de frente, ele, pô, e aí, Verdun, eu e aí, e era o Pita, que era o Pita era o juiz, acho que era alguma coisa, amigo dele, ou o professor, não sei. Aí quando viu, me deu um quedão. Pá, me deu um quedão, já, o que é isso, rapaz? Daí quando viu, aí fez umas vantagens, eu acho que eu raspei ele, não sei o que, quando viu já tava 5 vantagens pra ele, aí quando viu, perdi a luta. Mas fiquei puto, fiquei louco, né? O negão me adoçou legal mesmo, tá? Aí fui pro absoluto. E aí, é engraçado, vou te contar essa parte que tu não sabe, na real. Aí eu e a luta do Rômulo, o Rômulo já puxou na hora, puxou e pé no bíceps pra cá, eu me lembro direitinho, né? Vazando. O quê? O pé no bíceps aqui, o pai equilibrando, só aqui, ó, só fazendo aqui, só equilibrando. Aí quando viu, 0 a 0, né? Foi 0 a 0, só que aqui, ó, um juiz, que era meu amigo Leozinho, treinava comigo. Isso aí é segredo, entendeu? De muitos anos depois. Pô, o Leozinho falou assim, o Silvio mandou, se fosse o Silvio Bering, né? Que acho que ele tava lá, não me lembro se ele tava lá. Ele falou, não, se tem na dúvida, ele dá pro outro. É o outro. Não, o Silvio Bering não tem. Ele falou, não fez o que tinha que fazer, é pum pro outro. Bom, olhei pro Leozinho assim, como dizendo, por favor. Deixa eu ganhar, deixa eu... E ó, 0 a 0, o Leozinho. Não, mas ali foi. Foi 0 a 0. Mas foi 0 ali a 0. foi muito parelha. Não, né? 0 a 0 dos nossos. Parelho, como se foi 0 a 0, óbvio que foi parelho. Eu acho que tinha que desempatar de alguma maneira, o juiz usou o sentimento. Desempatou já foi. Não, mas eu acho que desempatou não. já e... Não, se fosse um amigo meu, ia me dar também, não adianta. O negócio que o jiu-jitsu, os árbitros não recebem muito, né? Sim. Então tem, né? Tem um bias mesmo, entendeu? O cara ali tem um... A luta foi parelha, não foi Não, roubado. não, 0 a 0. Não foi roubado, mas não. tu acha que Não foi foi roubado? 0 a 0. Não foi de jeito nenhum, não foi. Não foi, ele ficou atacando por baixo pelo Fiquei bíceps, tentando raspar, o Verdun tentando passar, não aconteceu. Foi 0 a 0. Não teve uma coisa assim que aconteceu assim, eu posso ter ganhado ou o Verdun pode ter ganhado, entendeu? Foi bem Que parelho. foi alguma mesmo. coisa, puxou Podia mais. ter ido pra Mas qualquer como a um. mãe fala, o que é mais importante? Levanta o braço. É, lógico, não, tá louco. Eu E aí, fiquei depois louco. daquela ali, eu falei, pô, fiquei bem pra caramba, daí fiz mais uma. acho que Pegou a final, pô. Foi Com o 4 Gar- acho que lutas. foi com o Gargamel. Foi que finalizou. Aí o Gargamel me chegou, daí o cara me chega antes da luta, me chama aqui, ó. E aí, Verdun, como é que tá? Eu tava na arquibancada, me lembro da cena direitinho, velho. Ele sentar na arquibancada só esperando ele Vamos veio. rachar. Ele veio, vamos rachar pô, esses 3 mil aí, vamos fazer falta, não sei o que. Eu falei, pô, Nossa. aí eu larguei a mão assim, ó. Pô, você é contra meus princípios. Diferente. Diferente mesmo, viu? Boa, né? Eu Grill, nunca Garage comi Grill. uma picanha dessa. É não. Sério. Não tô falando de... De Não caô. tô de caô. Tá louco. Impressionante o gosto. É Ali, ó. diferente. E um porquinho, Pega ali. Diferente, viu? Que é isso dos nossos? Garage Grill, foi aprovado o Garage Grill? Cebola. Bar. É assim que fala, né? Bar, como é que seria uma combinação de bar, um bar e um ai? Não, seria diferente agora. Como é que seria? Bar e nó. Nó. No! Ah, você tem esse, não tem, Tem, o nó? tem o nó. Nó, bom demais. Mano! Essa picanha, ela é 2 voltas. Eu gosto assim, ó, deixar ela crocantezinha, dá pra deixar um pouquinho menos, mas assim tá bom. Virou, ficou assim, já era. Do outro lado, daí os 5 minutos de cada lado já era. Mas como é que é a pergunta do Romulo? Como é que tu sabe que ela tá boa? Como é que Muitas vezes é de tanto fazer, tu mais ou menos o tempo fica gravado na cabeça, é que nem um rola. Tu vai fazer um rolo de 10, tu já sabe no 8 minutos. E também Mas tu chega tocando. a botar o dedo assim eu gosto pra... de tocar. Como é que tu mostra aí como é que tu Aqui, faz ó. assim, ó.
Aqui, ó, ela já tá boa desse lado, agora falta do outro. Se tu tocar e tem uma resistência forte, ela tá bem assada. Se tu tocar e ela tiver uma fluidez, uma maciez, ela tá no ponto médio. E se tu tocar ela afundar assim, ela tá crua, né? Ih, tá cru. Vou dar só 5 minutos. Hein? Prova ali, ó. Esse aqui. Só 5 minutos. Não, É o Não, porquinho, prova, vai vai esfriar. eu tomei água pra Não, caralho. mas prova que vai esfriar a carne. Costela. Tem que Ó, comer, dá um pedaço pra ele, velho. vai, ó, samurai. Samurai. Ó. Cada dia é melhor, né? Ah, agora sim. 10 minutos vai poder ficar. Ele é sinistro. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Aí sim. Ele perdeu a primeira parte já. A alimentação tá forte, né? Não, mas sempre foi, na real sempre foi. Não, Mas quem malha, né? Sempre fica... Quantos anos malhando? 20 anos, mais de 20 anos, né? Tá quantos anos agora? 38. 38. Já foi. Muito obrigado pela participação, né? Tu viu que é rapidinho, tu não, Não, é rápido. tu não soube usar tuas perguntas hoje, Lioto. Como é que é isso? Mas ainda não tá valendo aqui. Tá, Lioto, valendo, que pensa que não tá valendo. Não tá valendo. Pra fazer menos perguntas, é isso aí. Não é pra gravar. Não é pra gravar. Não tá gravando nada. Agora não vamos gravar. Agora é só resenha, entendeu? Ah, então. Agora é o making off. É o make off. Não, mas é isso aí. O nosso, o que a gente gravou com o Lioto, o Shinzo e o Lioto, foi muito engraçado, a gente deu risada. Só que a gente vai fazer, vai ser na história, o menor churrasco pra fora da história, né? 5 minutinhos Por só. causa do braço. Tirando o cotovelo do Felipe. Né? Porque Vai Deus ter que livre. fazer o número 2, então. Tem que fazer o 2, vai ter que fazer o 2. Mas hoje tava melhor. Só o Shinzo. Hoje tá melhor. Bem melhor, bem melhor. Depois da briga e tudo, sabe? A gente brigou legal, a gente foi buscar carne Hoje lá. já teve briga hoje. Quantas Claro. brigas por dia? Não, é várias. É que... Não é bem na briga. manopla. Na manopla, porrada come feio. manopla Mas capoeirista. não vou fazer isso. Não, Ele isso quer aí fazer tá manopla gingando inventando. comigo, ele quer gingar e fazer manopla, como é que é isso? Ele, outro, como é que é isso? Então tá, como é. Ô, Rômulo, você tá treinando o cara. Ó, tá treinando o cara. O cara vai pá. Dá uma banda, pensa na vida e que volta de novo. Não, tem que voltar na hora que o manopleiro chamar. É isso que dá tumulto. Aí dá tumulto. Aí você me fez uma pergunta que eu não sou muito bom. Entendeu? Não, já respondeu o correto, é isso aí. Que doideira. Vai lá, O Lula. negócio tá improvisando aí, tá? Mais uma luz. tô Entendeu? bem. Churrasco pra furar tá. Olha o patrocínio, Garagem Grill, é Garagem Olha aí, Grill, ó. o nome. Mas olha o Não, patrocínio. churrasco e papo furado. Garage Grill é o. Mas olha o patrocínio, rolou. O Sabia que kit. o nome Verdun Não Para, quem deu foi o Rômulo? Foi. A gente conversando, apaga no vídeo, Verdun Não Para. Eu falei, opa, Itos, não saiu o nome aí. Ele... Mas você viu a explicação, né? Como é que Eu foi a te dei, explicação? eu te Fala dei a pro Lioto. explicação Fala aí. pro Lioto, fala pro Lioto. Tem explicação, né? Quando ele falou comigo, eu tô querendo fazer um canal, eu já pensei, né? Já foi falando, eu já tava ali absorvendo. Eu falei, Verdun, pô, meu irmão, campeão do UFC, DCC, Jiu-Jitsu. Eu pedi pra repetir porque eu gosto de escutar, né? Isso é bom, né? Aí o bicho, pô, meu irmão, tá ali, vai lá, faz a luta de jiu-jitsu, luta no MMA, treina aqui, treina ali. Aguenta a Big esposa, Bear, não sei o cara, quê, café mais com a esposa, business, não sei o quê. Meu irmão, Verdun não para. Não tem nome melhor. Ficou legal esse nome. Ficou legal, então. Foi um negócio que saiu do nada, pra te ver como é que são as coisas. Essa Né? marca ficou legal também, né? Ficou maneiro, é. Todo mundo usa, né? Todo mundo mundo essa usa. aqui. O Lioto chegou a fazer propaganda ou não? Fez, o outro fez, Tu usa pô. também, Lioto? Uso direto, eu vou correr. Tu acha que tu é um FD porrada? Explica pra gente aí, Lioto. Eu? É. Depende do sentido do negócio. Ele é Ele é me deu porrada nos dois sentidos ainda, né? Porque todo dia a gente tá matando um leão, né? Como se fosse isso, né? Todo Isso. dia treinando, correndo atrás do business, pro business crescer, né, como atleta. Então acho que é vida e porrada. Quem é FD porrada em casa? É tua, Fabíola, da Sou real. eu, pô, o galo canta grosso lá em casa. Eu sabia. Aqui ele fala que o galo canta aqui, Quem fala? Lá. Tá gravando? Tá, mas tá gravando? Tá gravando ou é só pra nós? Entre nós? Se for só entre a gente aqui. Se declara, declaração. Não, ele não fez uma pergunta aqui no Papo Furado, aí eu fiz uma declaração, né? Falei e tal da minha esposa e tal. Qual foi que falou, meu? Vitória foi. Ele falou, qual é uma das maiores vitórias? Vitória dentro do cage, tu não tá acostumado a falar, né? Aí eu falei vitória da vida, né? O casamento com a minha esposa, os filhos e tal. Isso foi a maior vitória. Aí disse que tu tá te declarando. Não, ele Não, mas aproveitou o momento. Falou a verdade, né? Porque eu acho que isso aí é porque quando a gente é atleta, né? Aquilo ali, pro público, né? Quem tá assistindo,
pra eles aquilo ali é o ápice máximo pro atleta, né? Sim. Você vai lá, ganha o cinturão. Mas aquele negócio que a gente tava conversando mais cedo, né? Aquilo ali é finito, aquilo ali acaba. Entendeu? Ah, isso conta essa do finito aí, do infinito e infinito, que tu falou. Aquilo ali. E aí? Tu tava lendo um livro do infinito e infinito. Como é que é? Eu comecei a ler um livro aí agora, entendeu? E aí? É o jogo infinito. Entendeu? E tipo assim, quem tem um pensamento finito e quem tem um pensamento infinito, né? Então, a gente tipo assim, tem um infinito. Tem um infinito, né? Se o Lyoto falasse assim, meu maior negócio é ganhar o UFC, já ganhou o UFC, já ganhou o Strike Force, já ganhou tudo. E aí? Entendeu? E depois? E depois quando você tá lá na sua casa lá tomando banho lá, seu cinturão já tá lá guardado, o cinturão tá ali, mas a vida continua. Aquilo ali não é o ponto final. Não é o ponto final. Entendeu? E nunca vai ser o ponto final. Legal entendeu? Mas tem muita gente que pensa assim, né? Principalmente quem tá assistindo. Poxa, aqui tá bom, né? Tá bom, já ganhou. Não é assim. Aquele livro, Poder do Agora, ele fala muito. Já leu o Poder do Agora? Esse não. Isso é muito bom. Mas já vou anotar aqui, Poder do Agora. Não, eu tô rindo por causa do telefone do Felipe, porque ele cuida muito desse negócio, né? Faz pouco barulho, né? Ele bota no mudo. Qual é o livro? Poder do Agora. É um cara que é espiritualista que escreveu esse livro. Então ele fala exatamente o que tu falou. Tu tá na beira da montanha. O teu gol é subir no topo da montanha. Mas na verdade o teu gol não é só esse, entendeu? Porque se eu pegar um helicóptero e te colocar lá em cima, tu não vai gostar, tu vai dizer, porra, eu não andei até aqui em cima, entendeu? Então o teu objetivo, na verdade, a jornada, que ela é muito importante, entendeu? O dia a dia, é isso que ele tá dizendo, o dia a dia. Tu chegou lá, chegou e aí? É tão rápido, né? Tão rápido, entendeu? Cheguei, e agora? Mas a jornada que a gente precisa, então isso é o viver o agora que ele tá falando. É o aprendizado também, Tu né? ficar só pensando lá na frente, tu esquece do agora, né? A gente esquece, entendeu? E aí tu fica que ele chama de inconsciente, entendeu? Tu não tá consciente das coisas. Consciente é a gente tá aqui, o que tá acontecendo comigo? Eu tô consciente, entendeu? O que tá acontecendo na situação? Eu tô consciente, peraí. Quando a gente vai falar com o filho, né? Isso acontece muito. Uma coisa é tu explodir. Não faz isso, não sei o quê. Outra coisa não, peraí, eu tô consciente, esse moleque fez isso. Como que eu vou explicar pra ele? Não vou ser reativo que eu tô falando. Burro, filha da... Pô, eu me identifiquei nessa parte. Me identifiquei, como é que é isso? Porque... Mas isso é uma coisa... Vou ter que ler esse livro aí também. Não, mas esse livro aí é reação, entendeu? A gente se torna reativo e não pode ser reativo. A gente tem que, na verdade, esse livro está dizendo que a gente tem que ser consciente, sabe? Eu estou consciente do que está acontecendo. Aí como é que a gente treina isso? Através da meditação. Concentrar na tua respiração é difícil. Concentrar na tua respiração. Fica aqui 5 minutos só pensando na respiração. Teu pensamento vai embora. Que eu tenho que pagar não sei o que eu tenho que fazer isso, vou comprar minha bike, vou fazer. É normal, é todo mundo. Entendeu? Mas o exercício é esse. Aí que tu começa a desenvolver esse lado da consciência, que a gente não tem, é difícil. Estou tentando, mas. É difícil mesmo. Um mestre de capoeira uma vez falou pra mim. Camisa, meu? Não, o mestre Gororoba. Isso muito tempo atrás ele falou, quando tu quiser estudar e ser melhor que o teu oponente, te concentra na respiração e respira mais lento que ele. Ele falava isso. Sabe, o cara, né, com aquela cultura de arte marcial, de fundamento, de raiz, ele falou, quer jogar capoeira, quer jogar bem, te concentra na respiração dele e respira mais lento que ele. Isso faz tu te tranquilizar. Com certeza, a respiração é muito importante. Eu, por exemplo, eu não gosto de treinar com música. Eu também não curto muito, eu não sou muito... Eu não consigo, eu concentro no ritmo da música, entendeu? Eu não concentro no ritmo da minha respiração. Que legal. Entendeu? Então, tipo assim, tem gente que precisa da música pra, né, se dar aquela... Eu não preciso. Por exemplo, correr na rua ou andar de bicicleta com fone, eu não curto, porque eu me sinto meio entendeu? Mas quando eu corro... É um carro, tu não ouve. Não, é tudo, assim, eu quero ver o barulho da rua, mas às vezes eu corro com música lenta. Às vezes, assim, quando eu boto assim, uma coisa... Treinando, eu gosto mesmo de escutar minha respiração e a respiração do cara. Fico agoniado, eu entro na academia, aquele som, aquele negócio de rap. Meus alunos gostam de música. Não, já, ó. A única música que eu gosto é Paranauê. Agora sim, agora ganhou. Agora... Cadê a carne? Bota mais carne. Bota mais carne aí, porque eu te dei uma moral. Tu sabe a música de capoeira mesmo, Elton? Música de capoeira? Pô, tinha capoeira na academia. Então outra música. Outra música, só pra comecinho. Outra música? É aquela. Sabe aquela? Quando o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão, o mar vai virar sertão. Ele é bonito, viu? Tu sabe, olha... Não, lá, deve saber, porque lá na academia todos, vários Tu nunca fez capoeira?
Já sururu. Não, eu não fiz, não. Ah, tu conhece Sururu e Iaporu? Conheço, lógico, eles são Pô, esses parceiro meu de caras treino. na capoeira. Babadá capoeira, né? É, foram... Pedrinho Capoeira, você conhece o Pedrinho? Claro, o Sururu e Iaporu foram pra mim quando eles eram corda verde na capoeira, eu era corda laranja, eu acho. Eles eram os exemplos. É, assim. não, eles são da capoeira, né? Eles Os eram amigão meu, muito pô. bom, velho. Esses caras aí que eu aprendi mais com eles, né? Já cheguei lá e eles já eram os caras na academia. Uhum. Entendeu? Por isso que eu evoluir rápido, por causa deles. Irapuru, nossa, eu treinei muito com Irapuru, muito. Que legal. Muito mesmo. Sururu é amigo meu até hoje. Todos eles, né? Tu é de Minas, é? Eu sou de Minas, é. Uai. O que tu fez antes? Era taekwondo ou karatê? Fiz taekwondo. Eu fiz karatê também. Ah, a aí, primeira coisa que eu fiz foi karatê, né? Qual karatê? Ah, nem lembro, era muito tempo, eu era criança, né? Era novinha. O karatê que tinha na minha cidade lá. Mas assim, nem lembro. Bem pouquinho Qual é a tempo, né? cidade? Foi pouco Qual é a tempo. cidade? Hã? Qual era a cidade? Diamantina. O Bruno professor era Edson, esqueci o sobrenome dele. Mas era novinho mesmo. Aí depois eu comecei a fazer taekwondo, fiz um tempo, muito tempo. Taekwondo. É, fiz até os 19 anos, na verdade. Lá no sul tinha um cara famoso, Teboli. Tebolê. Teboli, eu me lembro do nome do É, Teboli Lá no também. sul tinha muito cara bom de taekwondo. É, campeão acho que eram os, mundial ele foi. os melhores caras do Brasil, acho que era do sul, acho. É, viu? Sabe tudo. Já te aprendeu, cara? Mas eu gostei mesmo foi de jiu-jitsu. É, No começo eu não gostava, né? Impressionante. Eu não, Jiu-jitsu? eu gostava de dar chute, soco. Aí depois. jiu-jitsu virou a vida. Nós, É, jiu-jitsu virou tá a- louco, eu sou viciado mesmo. Jiu-jitsu, Mas ele aquela não tá frase é treinando. verdade. Hã? né? Não tá treinando. Tô treinando. Agora. Agora E tô, o tô grupinho lá, treinando. pô, 6 pessoas. O Marvin foi lá também outro dia, não foi? O Não, Marvin, não, eu não. falei, é gravado, Eu né? não- É gravado. O que eu vi outro dia É gravado, é. É gravado. Chega, é porque eu tenho mais de. Tem muito vídeo, né? Ele gravou muito vídeo com o Jacob, vai lá e grava tudo. Tem todos 3 os caras, na verdade, que gravam pra Como mim. assim? Grava Ah, é? aqui? Todos os meus treinos, né? Quase. Todos os treinos de competição tem alguém Imagina que filma. o documentário pra fazer depois, não. É, Fazer um negócio legal, Bicho, né? eu tenho muita coisa Não. assim. Muita coisa legal. Entendeu? Tá louco. tem Mas tu muita- usa esse vídeo pra autocorreção também? Uso. Usa? Eu filmo o treino e vou pra casa estudar o treino. Olha que doideira. Pô. Não, aqui é... Uma Sabe o que por eu outra filmo, aqui. o negócio do filme, de filmar o treino que te faz fazer? Hã? Porque no meu vídeo tem que ter tudo, né? Então eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que saber fazer todas as técnicas. Porque, tipo assim, eu não posso filmar só o que eu faço bem, entendeu? Entendi. Tipo assim, eu tenho que chegar lá e treinar com o Gabriel. Eu tenho que ir lá e fazer uma coisa que eu não sou bom. Tipo assim, fazer meia guarda com ele e conseguir raspar ele, entendeu? Aham. O cara tem que saber Irado, defender. é. Então, tipo, tem que ter tudo nos vídeos, entendeu? Então te força. Mas o que é esse vídeo? É online? Tu tá Eu tenho falando? online também. Eu tenho online, mas muita coisa pra mim também, entendeu? Mas eu também tenho Um canal online. um canal online, né? De Como é que subscribe. chama? Como é que chama? Romobarral.com. Aí o pessoal paga pra... Paga pra assistir. Aí Já tem, foi. tem as plataformas de treino, de técnica. Não dá pra dar muita Então, confiança, tu tem aluno, né? Ó, tem aluno fora. Tem. era Mas tipo assim, quatro mas é pe- diferente De Grace. dos Grace, entendeu? Os caras só compram e assistem. Ah, entendeu? entendi. Aí de vez em quando discute alguma coisa ali, me pergunta, entendeu? Me manda alguma coisa perguntando, mas não é. Eles têm academia mesmo, né? Tipo assim, virtual, né? Uhum. Os Grace. Ah, entendi. O meu é só tipo assim, eu mostro as técnicas, meus treinos, aí estudo o treino aqui, ó. Essa técnica aqui não deu certo por causa disso. Bacana. Ah, essa aqui deu certo por causa disso, ó. Essa aqui ele fez a defesa errada, eu consegui finalizar. É um pouco uma plataforma diferente. Que faixa preta tu tem, ô Romulo? Ixi, já tem uns quase 40 já. Caramba. E como é que é assim, tu como professor, já, né, já não é guri, mas como é que é treinar e manter ele incentivado, porque tu tem faixa preta famoso, bom, que ganhava, não? Como é que é isso aí, velho? Bicho, eu acho que o meu principal segredo assim que eu fiz assim para conseguir criar esses caras, esses atletas E manter eles, tão né? bons, foi eu fazendo, não foi falando, entendeu? Ah, Aham. Eu ali com Mostrando na eles. prática. Até hoje, né? Até hoje, por exemplo, eu tô treinando com os caras que querem competir, entendeu? Então, tipo assim, eu vou lá, eu não preciso ir lá, entendeu? Mas eu vou lá porque, tipo assim, eu sei que eu tenho que estar lá à frente, entendeu? Eu ainda não tenho um cara que faz o que eu faço, entendeu? Tipo assim, não tem um cara que vai fazer. Não, eu vou fazer aqui pra puxar os outros, entendeu? Eu não tenho esse cara aí, então eu tenho que estar lá fazendo. Então, eu nunca falei pra ninguém fazer. E aquilo que a gente até brincou aqui, né? A gente não vai falar, não tem como você, tipo, tratar todo mundo da mesma forma, né? É. Então, tipo assim, se você vai querer ser um treinador, eu vou querer tratar. Eu aqui só de conhecer o Lyoto, eu conheço ele, mas eu conheço mais pela. Né, da mídia, história, da né? história. Mas eu já sei que o Lyoto é um cara, né? Totalmente regrado. Não tem como eu pegar se eu fosse um coach do Verdun, eu querer tratar o Verdun igual eu trato o Lyoto, entendeu? Entendi, Nunca ia entendi. dar certo. Então, uma das coisas que eu aprendi, assim, Se adaptar. se adaptar com cada um, Cada um, com o né? que cada um necessita. O Verdun necessita disso. O Lyoto necessita disso.
O Felipe necessita disso. Eu acho que isso é uma das principais coisas do professor, entendeu? Pra você conseguir... Não dá pra ser todo mundo igual, não dá, né? Não dá. Meus alunos até fizeram naquele negócio no Flowgrap agora, o Edwin e o Gabriel. São totalmente diferentes um do outro. Entendeu? Não tem nada a ver, entendeu? Eu nunca, tipo assim, falei, ó, não, você tem que ser igual eu. Não, ninguém tem que ser igual eu. Você pega o que eu faço que é bom pra mim, adapta o que é bom pra você e cria a sua história, a sua pessoa, entendeu? Então acho que uma coisa que eu vejo assim, que muitos professores não vê isso, a pessoa quer, não, você tem que ser igual eu. Você tem que fazer assim que vai dar certo. Não é bem assim, entendeu? Não existe uma forma mágica, existe a forma que funciona pra você, a forma que funciona pra mim, entendeu? E um cara, por exemplo, talentoso, assim, que tu... Não, esse cara é talentoso, legal, assim, pode ser da tua equipe ou pode ser fora também, mas um cara que já treinou alguma coisa assim, pô, mas esse cara é diferenciado mesmo. Tu tem alguém assim que tu... Bicho, eu sei que tem vários, eu mas tenho um cara impressionou. de talento é o Edwin. Uhum. Entendeu? Meu aluno é o Edwin. Assim, talento é impressionante, entendeu? Talento, confiança, entendeu? Ele aprende qualquer coisa, entendeu? Tipo assim, pá, na hora que ele quer, entendeu? E agora, assim, tecnicamente falando, o Gabriel. O Gabriel é. Eu já rolei com o Gabriel. O Gabriel é sem noção. Levinho. Não tem força. Não tem. Levinho, não é força. sem força que falou, e quando vê tá ali já e tu ó. É uma técnica assim. Impressionante, é uma velho. técnica assim, diferenciada mesmo, entendeu? Os caras mais técnicos assim que eu já tive a oportunidade de ensinar e treinar. E o Felipe, isso que é um falar, conjunto, o Felipe né? Preguiça, né? O Felipe é um conjunto de técnica e uma facilidade de adaptar com o que você oferece pra ele, entendeu? Conta aquela aquela que a gente ele tava indo pro aeroporto, já tava no aeroporto, parece indo pro aeroporto, se ajeitando. Aí o Romulo falando com ele no telefone, o Verdun tá aqui. Ele, como assim? Tá aí o Verdun? Aí, não, meu, passa aí, pô, tô indo pro aeroporto. Como é que foi a história? Não, eu falei com ele, né? Porque, tipo assim, tem coisas que você vai ter, talvez vai ser a única oportunidade, né? Que você vai ter. Eu falei, ô Felipe, o Verdun tá aqui, entendeu? É a única oportunidade que você vai ter de treinar com o Verdun. E eu não tinha amizade com ele, nunca tive assim, né? De falar muito, ouvir poucas vezes, né? E ele falou, tô indo agora, entendeu? O Verdun tá aí, tô indo, entendeu? Quase eu chego atrasado, mas eu vou. E uma coisa, meus alunos me escutam, entendeu? Tipo assim, a gente respeita muito a história dos atletas, né? E eu falei com ele, meu irmão, não tem jeito, você tem que vir. Se você perdeu o avião, não tem problema, você treinou com o Verdun, entendeu? Os caras, porque tem muita gente que as pessoas não vê dessa forma, entendeu? As pessoas, tipo assim, pensam, Verdun. Não. Você tem uma oportunidade de treinar com o cara, você tem que treinar, entendeu? Você dá seu jeito. 6 da manhã, entendeu? Então ele foi lá, treinou, né? Foi um treinaço primeiro, você lembra? Que treino, que treino. A gente deu 3 rolas, 2x1 pra ele. Ele ganhou 2 rolas, eu ganhei um só, mas ele ficou impressionado ainda, Ele ficou impressionado. Ele falou, pô, meu irmão, foi treinaço mesmo. Foi mesmo. Foi na dica, e aí, como é que tá? E hey, porrada. Assim, não foi assim? Foi aí, que legal, que chegou aí, já bateu a mão e já... Ele é impressionante, ele é impressionante. Ele é grande também, né? É grande, é alto, Ele é o coração, né? Não desiste. Ele é muito. É difícil ter um cara que tem o coração que ele tem, assim, de uma luta assim perdida já, e ele vai lá e ganha, dá um jeito. Ele é impressionante. A gente fez uma live bem legal, eu e ele fazendo um exercício através da Foxton, né? A Foxton é uma marca de roupa no Brasil irada, conhece, né? Conheço. E a gente fez uma live lá, foi muito legal. E tá louco, velho. Ele é demais, gente boa, a energia do cara é dos nossos, não adianta, é dos nossos, legal. Ele mora no Brasil. Mora no Brasil, Tem uma academia lá também. Minas, Bem calada, academia dentro da casa dele. Ah, é? Engraçado que, tipo assim, na casa dele tinha uma quadra de peteca embaixo assim, e a gente começou a treinar lá, entendeu? Botava umas plaquinhas de tatame e começamos a treinar lá. Aí na faixa marrom ele começou a dar aula particular, entendeu? Aí o negócio foi crescendo dentro de um condomínio. Meu irmão, se você for na academia dele... É uma das academias mais legais que eu já vi na minha vida. É mesmo? Dentro da casa. Você entra assim na garagem assim... Não é possível. Meu irmão, na hora que veio, bum! Recepção assim. Não ele pode ser. Aí ele mora em cima. Que irado, velho. Assim, mora ele mora... Agora ele mudou, na verdade, a casa dos pais dele. Entendi. Aí agora ele mudou, né? Tá no apartamento dele. Que irado, velho. Mas assim, A primeira academia que eu vi, que eu me impressionei dentro de casa, assim, de casa, como tu falou, foi a do Mirko Crocop, né, Felipe? A do Mirko, eu fui treinar com o Mirko lá aquela vez, de 2004, 2006, que eu morei 2 anos com ele, dentro da casa, mas não é academiazinha só. Era sauna, era não sei o que, musculação, tatame. Era na época do Pride, tinha um ringue e a lona era de algum evento que tinha participado, entendeu? Alguma coisa que ele tinha participado, eu tava a lona do Pride. Aí botou pro UFC, tira o ringue, bota o octágono.
Impressionante, mas assim, cara, o tatame grande, né, velho? Era grande, o tatame grandão, musculação, chuveiro, tudo. Chuveiro. Impressionante, velho. Aquela que eu me impressionei mesmo. Tudo, ferro, tudo. Ferro, não, ferro com supino, com não sei o que, com tudo que posso Foi um imaginar. dos caras mais profissionais que a gente viu. É, que a gente viu Descia profissional, na casa é. dele, já tinha um cara que fazia o suplemento, o massagista esperando o final do treino, 13 assim, sparring do mesmo tamanho e biotipo do cara que ele vai lutar, o professor de boxe, o Fabrício ajudando com a parte de jiu-jitsu, tudo. E Massagista. Não, tá louco. Eu me lembro, tem uma cena que é engraçada, né? Aquela vez foi, o cara chegou, não sei da onde, pra fazer um sparring com ele, acho que da, não sei, Noruega, num país lá da Europa, assim, chegou, de mochila do aeroporto, chegou, opa, tudo bom, e já tava rolando um sparring já. E aí não, aí bota a roupa aí, já bota as caneleiras, bota o equipamento e vai treinar. O cara tudo bem, botou ali, o cara é bom, né? O cara foi contratado pra isso. Chegou lá, passou, me lembro direito da cena, passou ali, tomou um high kick na lata, mas na hora, primeiro high kick, com duas caneleiras, botava duas, né? E tinha a caneleira dele que era desse tamanho e tinha outra em cima. Imagina, Eu assim, juro pra vocês, né, Felipe? Era impressionante. A primeira canelada que ele deu no cara, abriu daqui até aqui, de fora a fora, e o olho do cara caiu assim, ó, essa parte caiu. E nem a desculpa, desculpa não, já puxamos o outro ali, o cara pegou as coisinhas dele, já foi pro hospital. Eu juro pra vocês, ele do aeroporto, vamos pro hospital, deu os pontos e ó, largou. Bora. Impressionante, esse negócio da massagem é engraçado também, né, Felipe? Que tinha massagem que ele gostava, ele contratava um massagista, tinha o Igor Pokraetz, que era lutador do UFC também, o Igor Pokraetz fazendo nele, e eu ali só, né, e ele pegou o verdura, faz aqui em mim, eu falei, faço o que? Tô louco, rapaz, que carinho, rapaz, que carinho. Tô aqui pra lutar. Faz aqui também, eu falei que faz aqui, o outro, pô, vai te deitar, rapaz. Aí tava o massagista, o Igor fazendo assim, ó, ele fazia assim, ó, pra soltar o músculo, e a mulher fazendo cafuné, eu falei, ó, vai se deitar, rapaz. Já quer que eu vá lá. Daí não. Aí é ruim. Três O cara tudo bem, mas começa daí a quatro é perder orgia, assim, né? O cara começa a perder assim, ó. Tá muito fácil. Tá muito fácil, tá louco? O quê? Suru? Não, nem me viu. Falei, não, aqui não, massagem. Não, o cara fazia, né? O Felipe sabe, aqui, ó. É isso aqui, ó. O Mirko tá aqui, fica aí, o Mirko é o Felipe. O Mirko aí, o Mirko tá ali, Treinei. ó. Não, aí parou. Tem. Aí, pum, toma. É, Assim. Eu não ia conseguir ser assim nunca. Assim, não. Que ele tomar o negócio aqui, tomou o negócio, ele parava, o cara já Mexendo, cheio. mexia. Era o Igor. O que é o Igor? Eu sou o contrário, eu gosto dos caras mandando eu fazer os treinos. Eu também sou assim, eu gosto de. Eu não gosto de ser o que coordena a boca. Eu também tenho que não. falar, faz isso, faz aquilo ali, senão. Eu também. Ah, mas o Mirko coordenava tudo ele mesmo. O quê? Felipe, fala aí, Felipe. Treino, ele que puxava tudo. Não, tudo era com ele a bronca. Aquecimento. Era aquecimento com voo, ninguém tinha. Não, olha, uma parte engraçada, o Felipe sabe que ele tava junto. Uma vez tinha um basquete, né? Pra aquecer, tinha um basquetezinho. Ele mandou botar uma canastra ali dentro Aquecer. ali. Pra aquecer, vamos jogar, era 3 contra 3. E ele ganhava de todo mundo Pegava- e ele é. pegava no pé de todo mundo e ninguém falava nada. Era aqui, o Mirko, o grandão, um cara grande, alto pra caramba, e o coach, era o time deles. E o resto, era a gente. E a gente, pá, não sei o quê. E aí quando viu uma vez, pegou, bateu a bola no pé do Igor. Bateu sem querer, bateu no pé do Igor e pegou na cara do Mirko. Pá! Nossa. Puta que pariu. Eu vou acabar com o teu salário, seu merda, não sei o que, mas xingou de tudo que é jeito. E quando ele perdia, quando ele tava perdendo, pegava a bola, vamos começar a treinar. Acabou o treino. Acabou o treino, acabou o aquecimento, acabou. Eita. Ele era Aí foda. teve um dia que ele falou, vocês são do Brasil, mas brincando, É, né? Falando ó. que a gente andava no Brasil com canoa, a gente, a gente começou a pegar no pé dele, ele ficou tão brabo que também acabou com Acabou tudo. Acabou a o gente treino. não aceitar, imagina eu e o Felipe junto, cara. Nossa, não dá. Imagina, Não perdeu, né? tinha Perdeu como, muito. E tudo na mímica, meio que assim, falava aqui, meio espanhol, meio tudo. Não tinha essa frescura. Eu já dominava o inglês naquela época. Ah, é, Felipe? Não, O Verdun chega lá na academia lá, ele acha que ele tem 80 quilos. Ele é sem noção. Ele acha Não, que essa ele filmagem que tu mostrou aí tava Deus do livre, tava inchadinho, tava Aí, retendo tá líquido. louco, tá louco. Tava retendo líquido. Aí, nossa, tem muito vídeo irado. É nossa. mesmo? Tem, tá louco. Tem Puta uns que 20. pariu. Tá louco. Aí vai ser ruim porque ele vai querer postar. Ele posta assim, ele faz assim, ele posta o cara fazendo alguma coisa nele, raspou, não sei o que, alguma coisa. Ele pô, levanta. E depois ele vai, depois agora é minha vez. Ele faz assim, ó, É. vai, agora é minha vez. Ele levanta, Mas agora vai depois ficar ele ruim, vai porque vai ficar chorar, ruim. Ele tem 10 vídeos nossos, Não, daí não, vai mas ser eu um, não. vai mostrar um legal. E aí depois como é que vai fazer? Vai ser só derrubando, só derrubando. Não, mas eu tem uns caras que eu não posto, Ah, é? Não, tem uns caras que eu não posto. Você, Rafael, Ah, Felipe, sim. você, Rafael, Felipe, Yuri. Ah, o Yuri foi legal, né? Eu só posto vocês. É minha ética, entendeu?
Vai, indiretamente ele falou a lista de todo mundo que ele finalizou. Nada a ver. Não, é legal isso aí. É legal, nada a ver. Indiretamente ele falou, não posso, mas peguei todo mundo. No treino não é finalização, no treino é... Tô ligado. É igual, por Não, exemplo, é legal, fala aquela que tu pega e quando tá rolando, acabou o tempo, se tá numa posição boa, Continua, tá louco, não para, não pode parar. Não pode parar. Se o tatame acaba. Não, Tá louco? continua. É no chão, se tiver com a posição encaixada, não pode parar. É legal isso aí. Raiz, tá louco. Eu acho legal essa regrazinha, é legal demais. Só tá para se o cara, tipo assim, se o cara dá uma muita afrouxada assim, você vai lá, Tá, entendeu? vai Mas aquele do Vitinho, o Vitinho parou, É. mas eu não parei. Porque ele viu, ele fez assim, É ó. bom o Vitinho, né, meu? Tá louco, Guri eu é não bom, sei o que eu cara. mais gosto. É O Vitinho fez assim, ó, ele olhou pro tempo assim, ele viu, eu vi ele olhando, ele fez assim, ó, vum, na hora que ele olhou pro tempo, ele me deu um double leg. Zau, me jogou lá no terceiro verdão, boa, Vitinho! Aí o tempo, acabou. Aí eu tava no body lock. Aí ele amoleceu, eu falei, amoleceu Agora pra tu você aqui. vai ficar. Não adianta. O Mas Benny, né? O Benny treina lá também. Treina. O Marvin também, Marvin, melhorou Benny. muito depois que ele começou a Marvin, treinar. O Benny é teu aluno? O Benny? É. Ou ele treinou muito tempo contigo? Como é que é a história? O Benny, a história do Benny é o seguinte. Quando eu mudei pra cá, o Benny era faixa branca. Eu treinava, eu viajava o tempo pra tudo quanto é lugar pra treinar. Benny Dairush, quem Começou- não conhece, lutador do UFC, né? Aluno do mestre Rafael Cordeiro. Aí eu ia Começou lá... com uma mutante, com uma mamute, né? É isso, ele treinava com o Mamute. Mamute. O Mamute era amigo meu que treinava na Gracie Barra. Então o que a gente fazia? Uma galera treinava no Babalu. Eu ia pra Gracie Barra, treinava na Gracie Barra de manhã, 9 às 11. Meio-dia eu dirigia pro Babalu pra treinar com Babalu, Mamute, Piano. E o Mamute começou a levar o Benny. O Benny era faixa branca, só que duro. Sim. E aí, faixa branca, ninguém queria treinar com ele, eu sempre, né? Não, porque eu via que ele. Sabe aquilo que eu falei com você? Sim, eu até via na- que ele queria, entendeu? Queria, tá louco. Aí, tipo assim, a galera deixava ele ali, eu falei, não, chega aí, garoto, chega aí, eu treinar aí. Treinava com ele depois do treino, treinava. E aí ele, porra, e ele via que os caras eram mais festeiro, e eu, né, Mais dedicado. dedicado. E ele, pô, ele colou em mim, entendeu? Ele colou em mim, aí na faixa roxa ele começou a vir treinar comigo, entendeu? Lá na academia no Ele faz 1h30 pra ir treinar contigo, 1h30 ou mais. Aí ganhou, foi campeão mundial, na roxa, na marrom, entendeu? Aí ele começou a fazer MMA, né? Eu fui nas lutas dele praticamente todas. Aí no MMA, tipo assim, ele tava MMA e jiu-jitsu, eu falei, Benny, tipo assim, ele precisava do mentor, entendeu? Tipo assim, ninguém tava mentorando, fala o que você quer. Eu falei, bicho, você quer ser o quê? Você quer ser lutador mediano de jiu-jitsu, mediano de MMA? O que você quer? Não sei, eu não sei. Eu falei, você quer ganhar dinheiro? Você quer MMA? Então beleza, você precisa do manager. Sim. Entendeu? Ele, mas eu não confio em ninguém. Eu falei, não, você quer o manager? Você precisa do manager. Você não vai... Ele tava com 7 lutas, eu acho, ganhando aí $500, entendeu? É. Aí eu falei com ele, não, vou te arrumar um manager. Aí eu arrumei ele com o Ali, entendeu? Irado. Aí eu coloquei em contato com o Ali era muito amigo meu, falou, pô, Rominho, se você falou, porque eu nunca chego a pessoa e falo assim, ô Lioto, compra essa bicicleta aqui, ela é boa. Porque o cara, não, eu vou falar, esse negócio é bom. Dá real. Entendeu? Aí eu falei com o Ali, sabia disso, entendeu? Ele foi e falou, beleza, então, você falou. Aí o Ali, uma semana depois, o Ali me ligou e falou, surgiu a oportunidade pra ele lutar no UFC. Ele não vai se machucar, he's not gonna get hurt, né? Eu falei, irmão, o moleque tá pronto, pode colocar. Era 170 ainda, com o cabeludinho que tava 23 vitórias. Esqueci o nome do cara. Aí eu falei, pode colocar. Colocou, o Ben foi lá, pum, nocauteou, deu knockdown e depois Pegou. finalizou no Mata-Leão. que irado. Aí eu Ele é mandei foda. mensagem pro Ali. Falei, ganhou as 5 primeira. Não, o Benny é Entendeu? demais, ele tem Aí- muitas lutas. Aí, já, tipo tá assim, louco. né, eu fui, né, mentorando ele ali. E é Ele sempre falou, você é meu né, professor, você é meu professor, entendeu? Eu nunca quis, Ele que Dá ele o- que escolheu. ele que escolheu Ele ser meu escolheu. aluno, entendeu? Eu Se nunca, identificou, ele se identificou muito e... tanto que, tipo assim, né, ele, todo lugar que Já que tu tá falando sobre isso, o negócio do líder, né? Eu acho que o líder se conquista, o cara se conquista um líder ou o cara tem que impor alguma coisa pra ser um líder? O que Não, tu acha dessa coisa não, do líder? impor não pode. Eu Se queria saber. eu né, acho que Porque tem gente que acontece muito isso, que achando, eu sou líder, eu vou impor, é do meu jeito, acabou, é assim, deu. Ou o cara conquista, puta, o cara se líder considera um líder porque tu conquistou ele. O líder que impõe é o líder que pensa na memória a curto prazo. Entendeu? Se eu chegar pra você trabalha pra vender porrada, eu falar assim, eu sou o líder, você tem que vender 100 camisas, senão eu vou te mandar embora. Entendeu? Em 10 dias, entendeu? Beleza, você vai tentar fazer isso aí porque você precisa daquilo ali, mas você não vai estar feliz. Entendeu? Mas eu posso chegar pra você e falar assim, ó, eu vou te ajudar a vender 100 camisas em 10 dias e você vai ganhar uma comissão desse tanto.
Entendeu? Qual líder que você vai respeitar mais? Óbvio, Entendeu? aham. Então, tipo assim, não adianta eu chegar pro cara e falar assim, vai treinar 10 vezes aí se eu não fizer lá pra ele ver, entendeu? Então, acho que a liderança do cara que lidera da melhor forma é liderar com exemplo, entendeu? Então, acho que por isso que ele se identificou muito comigo, entendeu? E foi, entendeu? Eu não faço coach MMA, né? Ele me chama, eu não vou, entendeu? Acho que eu fiz corner dele em 3 lutas. Sim, Porque eu não tenho experiência pra estar lá, entendeu? Nunca fiz isso. Fiz corner do Sapo, acho que 3 lutas, do Benny umas 3. Quando não tem jeito eu vou, entendeu? Mas eu prefiro ficar Nos bastidores. entendeu? Antes, treina ali, papai. porque não é meu forte. Eu não gosto de MMA, entendeu? Gosto de ver. Eu gosto de ver, entendeu? Eu não gosto do ambiente, entendeu? Eu não Sim, gosto do Então todo mundo que vem treinar comigo, eu sempre falo, ó, posso treinar, posso te fazer assim, mas eu não... Não é, entendi. A outra parte não é comigo. Entendeu? Porque tem muita gente que gosta, entendeu? Você vê o Master Rafael, aquilo ali, meu irmão, tá louco. Você vê ele ali, entendeu? Aquilo ali é impressionante. Você vai com o cara daquele, você tá confiante, entendeu? Então, sim, o cara é realmente... eu não posso pensar em mim, eu vou ali, seu corner ali pra aparecer. E tem muito, né? Tem, né? Tem os... Como é que é os... Chupa-câmera. Os chupa-câmeras. Não, o que mais tem isso. Tem muito mesmo. É A gente tem, impressionante. por isso que o círculo nosso é bem pequeno, né? De luta, né? Você tem que ter um círculo... Você tem o seu círculo bem pequeno. É. O Lioto até menor ainda. É, né? o outro é mais mas- negócio família mesmo, família é 100% ali mesmo. Mas o é uma- pai segue a tradição, né? Uhum. É muito legal. Mas eu fico observando aí, você vai aprendendo um pouco com cada um, entendeu? Quando eu tô ali, o Márcio Rafael, quando eu vou ali, ele tá no corner ali, eu já até tive no corner com o Benny e com o Lioto, eu nem sei se o Lioto lembra. Foi qual essa luta? Você lutou em New Jersey? Quando o Benny lutou com o Jim Miller? Lutei. Então, pois é, acho que foi então nesse aí. Até o René Grace estava no seu corner do Sim, jiu-jitsu. eu estava lá. Então você tava no mesmo, a gente tava no mesmo... Tava no mesmo quarto lá, né? Era. O Ben tava aquecendo, o Leo até falou com ele, o mestre, ele tava fazendo muito. Ele tava fazendo. Tava cansado, mas não. O Lioto mais, bem experiente, né? Só ali, pá! Dando chute ali, pá! E o Ben quase saindo na porrada, eu lembro, né? Eu observando ali como é que o Lioto fazia, como é que o Ben, como é que o Rafael, entendeu? Pra mim, pelo menos, aprender um pouquinho, né? Então. Mas o líder, assim, o mestre Rafael tava ali no corner ali, e eu falando pro Ben pegar e o cara defendendo assim. Eu não tinha aquela visão. Aí daqui a pouco o Rafael começou, machuca ele, cotovelada. Aí eu comecei a pensar mesmo, ele tem que bater no cara pra se abrir o caminho ali, entendeu? Impressionante. É outra história. É outra história. Legal essa aí, nossa, essa do líder é importante as pessoas saberem, porque realmente acontece muito também. Tem que é o falso líder, né? Que não é o líder verdadeiro, não é um cara que se acha que eu sou o líder e acabou e é assim do meu jeito, bombom. Na real não é um líder, o líder tem que conquistar. O líder tem que conquistar e ele tem que estar cercado de pessoas que, entendeu, que vai fazer o que ele faz, mas não porque ele manda, porque eles gostam, entendeu? Tipo assim, aquilo que a gente tava falando da academia, o sucesso da academia é aquelas pessoas estar felizes de estar ali com você, entendeu? Eu não mando ninguém fazer nada, entendeu? Não mando. Só que é o seguinte, minha aula, eu chego no horário, meu kimono tá limpo, eu faço tudo, faço aquecimento, converso com os alunos, entendeu? O cara vai ali, vê aquilo ali, o cara que vai trabalhar pra mim, ele quer fazer como? Agora se eu chegar na academia, sentar lá, né? Entendeu? Chegar atrasado, não botar o kimono pra dar aula, o que o aluno vai fazer? Ou ele vai sair, vai procurar uma coisa que é bom pra ele, ou ele vai fazer igual você, entendeu? Eu já cansei de ver os caras dando aula sentado e não sei o que, faz aquilo ali, faz ali, não sei o que, o papai vai acima aqui, põe, entendeu? Pega o telefone, entendeu? Isso aí tudo influencia, as coisas que a gente nem nota, mas influencia muito, né? Influencia. E aquele negócio é bem simples também, né, Edu? É o modo que você, tipo assim, né? O que eu mais penso assim do líder, né? Quando o meu líder é o Draculino, né? Ele foi meu líder a vida inteira. Então eu aprendi muito com ele, entendeu? Tipo assim, ele tratava... A primeira conversa que eu tive com ele, eu tava morrendo de medo de conversar com ele, entendeu? Com 2 minutos de conversa eu tava relaxado, entendeu? Porque, tipo assim, ele me tratou tão bem e ele era o cara mais alto que eu poderia chegar naquele momento, entendeu? Então aquilo ali me ensinou muito, entendeu? Eu aprendi muito. Eu falei, pô, você não pode ser um líder que ninguém pode chegar perto de você. Entendi, você tem que ser um líder que a pessoa pode chegar perto acessível. de você. Você tem que ser acessível, entendeu? Igual um aluno meu falou comigo assim, professor, tem muita gente que você acha que você... Alof é tipo distante. Realmente, eu não sou uma pessoa que eu sou aberta com todo mundo. Os amigos. Eu não chego na academia e conheço, eu não sei o que esse aluno faz. Não, eu não faço isso. Entendeu?
eu vou lá e faço meu trabalho. O aluno, ele tem que se aproximar de mim. Se o aluno aproximou de mim, entendeu? De uma forma que ele quer se abrir comigo, de outras coisas, eu vou me abrir, entendeu? Mas eu não sei o que meu aluno faz, se ele tem dinheiro, se ele faz isso, se ele faz tipo, alguma. Não passa do limite, né? Não, eu sou o professor, vou ali, dou aula, trato todo mundo bem. Obviamente tem aqueles que se aproximam mais de você, mas daqueles que não, realmente eu sou distante. Meu ciclo é muito pequeno, entendeu? Muito. Meu ciclo é tipo assim, entendeu? Igual, por exemplo, quando eu tô com minha esposa, ela começa a falar demais da minha vida com os outros. Isso ali me incomoda, entendeu? Ah, viu? Então, tipo assim, não gosto, entendeu? Não. Calma. Não precisa, entendeu? Portanto, Pode falar, mas, né? Depende com quem, depende do quê. Um viu? pouco reservado, né? O Lioto é reservado também. Eu gosto de ser reservado, eu não gosto de... O Lioto, para começar a brincar com nós, demorou o quê? 5 anos? 5 anos, primeira brincadeira. Ixi, pra mim, fazer o meu primeiro amigo, que eu fui na casa dele em Belo Horizonte, eu era quase faixa preta, quando eu mudei pra lá. Sério, eu ia pra academia, treinava e ia embora. E embora, nem me viu. Nem me viu, entendeu? Tipo assim, quando eu fui chegando na preta, assim, os caras, né, começaram mais a aproximar e tal, eu fui começando mais a me abrir, mas não conversava com ninguém, entendeu? Era treino, casa, final de semana era só eu, minha namorada, minha irmã, entendeu? Irado, legal. Legal demais. Vamos fazer o bate-bola, com o Rômulo Barral. Tem várias perguntas que as pessoas mandaram aqui no Instagram e vão fazer as perguntas. A galera tá indo embora aí. Já tá? Não, fica mais um pouco, Lioto. O churrasco não deu conta, aí eu vou comer lá em casa. Fica mais um pouco, Lioto. Valeu, Lioto. Obrigado. Valeu. Bora, segue. Valeu. Fala, viu? Tamo junto. Valeu, Lioto. Foi um prazer, meu irmão. Você fala aí, tá? Chegou o momento do quadro O Povo Quer Saber. Então aqui eu mandei, as pessoas mandaram várias perguntas no Instagram e o primeiro foi o JP, seu adversário mais chato. Daí vai dizer como é que tô, não sei se chato como mais difícil, duro, que o mais chato, assim, o mais difícil de lutar assim é o Leandro Ló. Parece um sabão. É mesmo, Você não sente o cara. Então ele é chato. Não é aquele cara que tá na pressão ali o tempo inteiro, entendeu? É aquele cara assim, meu irmão, que ele é escorregadio, entendeu? Sim. Esse é chato. Esse é chato. Então... Difícil de ganhar demais. Tem alguma coisa que eu tenho. Só que eu não sei como é que é. Josimaria. 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 Josimaria 1977. Quantos dias tu treina musculação ou tu faz treino funcional? 3 vezes por semana. 3 vezes por semana. Terça, quinta e sábado. Mas é musculação ou treino funcional? Um pouco dos dois, né? Mistura, entendeu? Tipo assim, eu não faço aquela musculação de 3 séries, de 10, eu não faço isso, entendeu? Tipo, sempre tem Trabalho o corpo inteiro. Isso, tudo. Boa. Entendi. Funcional treino. Funcional treino. Então aqui, ó, o Lucas quer saber qual foi o seu adversário mais duro no jiu-jitsu? Mais duro, sim, o melhor, com certeza, Roger Gracie, né? Sem sombra de dúvidas. Aí, ó, tem outro aqui com uma coisa de fundamento, ó. Vitor Sente. Se o Rômulo sabe fazer uma costela no fundamento, com respeito. Passar uma costela. Agora, depois de hoje, eu não sei mais nada. Até ontem eu achei que eu sabia. Depois eu comi. Faz churrasquinho, faço um churrasquinho. Eu nunca fiz, na verdade, eu nunca fiz a costela não, mas eu faço a picanha, a New York ali. Só carne nobre, Felipe. Não, tá louco, mas é porque é mais difícil ali né, a costela tem que ter os cursos. Não, hoje eu já sei que eu não sei fazer nada. Faixa branca. O Batata quer saber, Batata Jiu-Jitsu. Preparação física nos tempos de pandemia. No que focar? Eu acho que, independente do que a gente está vivendo, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa, né? Mas meu mestre fala muito Então, tipo assim, você não precisa nem ter aparelho. Se você quiser fazer um condicionamento físico só do body weight, do corpo, dá pra fazer muita coisa. Dá pra dar tiro, dá pra fazer sprawl, dá pra fazer bump, dá pra fazer flexão, fazer agachamento. É só querer. Tem até um desafio, né, do 300, né? A Gracie Barra criou um barra fit, né? Tem de condicionamento físico. Sim. Um 300, são 50 exercícios de cada agachamento, lunge, sprawl. Demora no máximo 10 minutos. Tenta fazer isso pra ver como é que é. Então, tipo assim, né? Não adianta, não precisa comprar se não tiver dinheiro. Mas se você quiser mesmo fazer alguma coisa, você faz. Bom, fechou. Meu mestre fala isso. Quem não quer, arruma desculpa. Quem quer, dá um jeito. Com certeza. E aí, tem aqui, ó. O Júlio Alves. Quando tu abriu a tua primeira academia?
Minha primeira academia que eu abri foi em 2008. 2011. Lemes quer saber o que a vida de um atleta agregou no desenvolvimento social. Agregou muito. Eu era uma pessoa muito tímida, entendeu? Eu vim do interior, a gente até conversou um pouco sobre isso. E eu era tímido porque eu não sei, entendeu? Eu era interior, eu já tinha um círculo muito pequeno, eu tinha 4 amigos, na verdade, quando eu cresci na minha cidade, entendeu? Então tinha muita dificuldade de me aproximar das pessoas, conversar, ir na casa de uma pessoa, almoçar, entendeu? Na casa da minha namorada. Então o jiu-jitsu, o esporte de jiu-jitsu me deu confiança para isso, me deu confiança se eu tiver que sentar para conversar com o presidente, eu posso sentar e conversar de igual para igual, entendeu? Antes legal, disso eu era realmente bem tímido, então me ajudou muito assim no desenvolvimento social. Para tudo, né? Pra impressionante para uma entrevista esporte, de trabalho, para conversar, para não sei, tudo. É impressionante quantas pessoas você já viu ele numa academia chegar, todo timidozinho, depois de um tempo já tá, né, desenvolve, né? Realmente a pessoa, a confiança do jiu-jitsu é muito grande mesmo, né? Aqui o Eu Pontes quer saber qual foi a luta que tu ficou mais nervoso. Ficou nervoso mesmo, não é ansioso, é nervoso mesmo. Pô, essa eu fiquei nervoso. A luta que eu fiquei mais nervoso, deixa eu pensar, rapaz. Uma assim que tu, pô, essa aí foi demais, né? Imagina, essa aí eu tava... E ao mesmo tempo, de repente, né, pô, fiquei nervoso, mas ganhei, por exemplo, né? Fiquei nervoso, mas ganhei. Difícil de saber sim uma que eu fiquei mais nervoso, entendeu? Eu geralmente eu sou muito calmo. Ansioso, eu né? sou mais ansioso, entendeu? Eu também. Eu não vou mentir nessa não, eu não tô assim lembrando assim, no tu não dá nada, a gente pula essa aí, não dá nada, não tem problema nenhum, já respondeu. O João quer saber, ele botou o Mário Reis, 2 pontos, né? Fazer sexo antes de competições. Como é que é isso? Acho que dá sorte. Mas quanto tempo antes? Um pouquinho não, tchá, tchá, tchá. Só o tchá-tchá-tchá. Tchá-tchá-tchá. Não é o tchá, 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 tchá. Não é o tchá-tchá-tchá, é o tchá-tchá-tchá. Se rolar o tchá-tchá-tchá, tá bom. Só pra dar aquela acalmada. É o tempo do rosto. É isso aí. Entendi. Aquele 20 segundos. Pô, aquele vídeo bem pegado. 20 segundos demorou muito. Tá louco. Aquele vintão, 20 Estilo minutos, com ele. 20 segundos. Estilo com ele. Maria Bah. Ribeiro, tu tem alguma... na tua alimentação, alguma regra tal? Tu segue? Eu já fui muito regrado, mas a minha regra hoje é o balanço. Comer entendeu? bem. Comer bem, mas, entendeu? Não ser uma pessoa que... No extremo. No extremo. Ser bitolada, você não pode comer isso. Não pode comer o churrasco, não pode... Né? Não, é o balance ali. Você ficar ali 70% ali saudável, entendeu? Na hora que você precisar comer, sair com os amigos, ser social, comer um churrasco, tomar um sorvete. Não ter competição, fazer uma dieta. Com certeza. Só Boa. se você tiver que perder peso, você tem que ser certinho. Agora, senão... Mas acho normalmente come bem. Como bem, entendeu? Eu tento manter ele regrado ali a maioria do tempo, mas não tem restrição nenhuma. Não tem aquela... eu acho aquelas pessoas chatas que é o extremo do extremo. Eu já fui assim É. e é horrível. Né? horrível, é horrível. O cara não vive. Não vive. Isso aí você vai achar que vai te estressar. O estresse é pior do que você ter uma alimentação que é ali mediana, entendeu? Você vai estressar que eu não pode comer isso, sabe? Vai ficar com fome, fica estressado. Entendeu? O estresse é muito pior do que... Melhor você relaxar, comer o que tiver e pronto, entendeu? É isso aí. Deixa eu ver aqui, fechou. O Luan quer saber, o que te motiva a manter a disciplina de treinar duro todos os dias? E botou hashtag Everyday Porrada. Eu acho que isso aí me faz sentir vivo, entendeu? Me faz sentir que eu tô fazendo alguma coisa que eu amo, entendeu? Não é uma coisa difícil pra mim, entendeu? Eu não tenho dificuldade nenhuma de acordar e ir treinar com os caras mais duros da academia, entendeu? Acho que isso aí, tendo esses caras assim, te motiva, entendeu? Te deixa... Fiquei 2 meses sem treinar, né? O primeiro dia que eu voltei treinando, você volta dançando pra casa, entendeu? A esposa dá graças a Deus que você treinou. Então, isso aí é... Pra quem gosta, não tem segredo, entendeu? Irado. Isso aí é... A motivação é o amor que você tem por aquilo ali. Boa, é muito legal. Felipe, últimas considerações pro churrasco furado com o Barral. Últimas considerações, eu tô aqui, virei mais fã ainda, é uma pessoa que é um grande esportista, né? Que conseguiu vários títulos, competições e mostrou aqui que é uma pessoa inteligente, culta, um empresário. A gente não falou muito da família, mas eu sei que é um grande pai de família e, parabéns, prazerzão. Opa, de ter valeu, aqui. nosso prazer foi e meu. obrigado pelo kitzinho. É um kitzinho. E deu pra ver. Tava devendo. Empresário, lutador, é exemplo a seguir, galera, é exemplo a seguir.
Queria agradecer também ao Rômulo Barral, a gente se conhece há muitos anos mesmo e a gente tô treinando com ele também aqui nos Estados Unidos. Eu agradecer muito aí que tu aceitou o convite, a gente estava querendo fazer isso já faz um tempo já. Eu te agradeço muito. Falar um pouquinho também pra saideira das tuas redes sociais, da tua página do YouTube, falar um pouquinho de tudo aí para se despedir. Muito obrigado, nosso. Primeiro agradecer, né, dos nossos aqui, né, os dois irmãos aqui, né, é bem legal ver essa parceria aqui, a gente briga, obviamente, discute, mas é bem legal, entendeu? Ver a parceria dos irmãos, né, eu já acompanho o Verdun há muitos anos e o Felipe tá sempre lá, braço direito, suporte, isso aí é uma coisa muito importante, né? É um prazer para mim estar aqui com eles. Dispensa comentários, né? Acho que é unânime o que o Verdun representa pro brasileiro, o que o Verdun representa no mundo da luta. E para mim é um prazer, né? Eu fico lisonjeado. E para quem quiser me seguir aí é o Rômulo Barral lá no Instagram, e tudo quanto é lugar é Rômulo Barral. É tudo Rômulo Barral. Não tem jiu-jitsu, não tem nada. É Rômulo Barral. Rômulo Barral lá e tudo, né? YouTube, tem a página também, né? Tem a página da... Tem o everydayporrada.com, everydayporrada.com.br. E o meu é Rômulo Barral, o meu tento ficar da melhor forma, mais fácil possível. Boa. Quem gosta de treino também, o Rômulo posta muitos treinamentos, mostra o dia a dia dele. É só seguir lá, que ele teve um problema também com o Instagram no começo, tá? Que foi hackeado, perdeu muitos seguidores, tá começando de novo, mas foi rápido, a galera começou a te seguir. E agradecer muito aí, mais uma vez, aí ao Rômulo, ao Felipe, ao Assador aqui, a presença também que não estava prevista, o Lioto, né? O Lioto apareceu, foi bom, né? Foi bom, Lioto, muito boa. E o churrasco tá louco. Foi. Tá louco. Já falei aqui, o próximo, né, da Gracie Barra Norte vou fazer lá o Garage Grill, vai estar lá. Vai estar lá. Não tem calor, já tá certo. Então tá fechadíssimo. Então fechou todas, muito obrigado. E Everyday Porrada, rapaz! Tudo Everyday Porrada, valeu, galera. Show, tá louco. Obrigado aí, obrigado aí. Esse churrasco tá louco, sério mesmo. Tu ficou satisfeito? Olha aí a surpresa. Ficou satisfeito mesmo? Tá louco, nossa, eu não tava aguentando. Eu tava comendo ali porque tava gostoso demais.